Hare Krishna, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Bhagavan, muito obrigada, Nityananda. Eu acho que o som tá bom? Acredito que sim, né? Tá tudo certo aqui. Muito obrigada, Guru Maharaj, por não sei se deu para ouvir o que eu falei, mas eu agradeci o Nityananda, agradeci o Bhagavan, agradeci Chandra Goswami, vou agradecer a equipe da Ecovila Govardhan e falar que a gente está muito feliz, muito agradecido de estar aqui. Tô super nervosa, mas vai passar. Tentando ver isso como um desafio e de uma maneira bem positiva. Agora fala aí, Dira. Só reforçar o agradecimento a toda a equipe, mesmo com a dificuldade de fazer esse retirão, né? Nós gostaríamos muito que fosse presencial, mas por conta da situação, né, do mundo, nós estamos fazendo esse modelo online. Mas graças à misericórdia de Srila Prabhupada, nós estamos conseguindo tirar um bom proveito disso tudo, né? Então, só agradecer imensamente a toda a sessão discipular, agradecer aos devotos que têm dedicado, servindo nessa missão, e agradecer a personalidade de Guru Maharaj Chandra Goswami por dar oportunidade para a nova geração também poder contribuir, pelo menos tentar contribuir um tanto com esse retirão. E agradecer ao público que tem acompanhado também, porque ouvir e falar sobre Bhagavatam e trocar experiências também é muito prazeroso. Então, só gratidão imensa. Perfeito. E a gente vai compartilhar nossa tela aqui agora com vocês. A gente preparou uns slides. Acredito que agora dá para ver. Assim. Ok, perfeito. Então, eu estava refletindo, né, sobre o Nityananda agora estava lendo as perguntas, né, e eu fiquei pensando, né, o quão inspirador mesmo é Parikshit. Que ele faz perguntas assim, cada detalhezinho ele queria saber, ele era muito inquisitivo, muito curioso, né, e ao mesmo tempo ele era o imperador. Então, tanto de coisa que ele não devia ter na cabeça, né, tanta coisa para administrar, e é uma coisa bem inimaginável, né, ele era o imperador do mundo na época. Então, eu vejo com o meu trabalho, com as poucas, né, comparando coisas que eu faço, já é difícil a gente realmente pensar, né, sobre essas perguntas, né, indagar sobre isso, que dirá uma pessoa com tantas responsabilidades e tal, né? Então, no mínimo, é muito inspirador, assim, eu estava refletindo um pouco sobre isso. E fazer essas perguntas, pensar, né, ele é uma pessoa que pensa, e hoje em dia é difícil, assim, não querendo ser muito crítica, mas já sendo, né? É a realidade, né? Muitas pessoas não pensam muito. E é muito saudável a gente refletir, né? Fazer uma análise. A gente está aqui nesse mundo, então, tantas coisas acontecendo, e é tão perfeito, né? Tudo que está acontecendo, né? O coração está batendo, tem ali o sol, a lua, tudo tão perfeitinho, tudo acontece. E ele, né, fazendo essas indagações e aí indo mais além, né, se perguntando quem é que está por trás de tudo isso. Então, acho que estava refletindo que eu acho ele muito inspirador mesmo. E só a morte, antes dele morrer, né, ele querer fazer todas essas perguntas, já mostra o estado de consciência dele. Isso me inspirou demais. Eu lembro quando eu entrei no movimento, né, eu vou sair do script, mas eu lembro quando eu entrei, eu tinha, né, tava com, não lembro quantos anos, 19, 20, 21, tenho 25. E eu lembro que eu já falei isso para algumas pessoas, né? Mas eu excluí meu Instagram, excluí meu Facebook, larguei todas as minhas roupas, né? Tava assim, super. Me desapeguei de tudo, assim, né? E aí eu lembro que quando eu entrei em contato com os devotos, né, no templo, e eles falaram, uma das primeiras histórias, né, do Bhagavatam foi Parikshit. E aí eu lembro que isso eu fiquei assim, nossa, ele se apegou de tudo e foi lá ouvir, indagar sobre a morte, né, sobre o que ele deve fazer nesse momento, né, isso me inspirou muito. Fazendo uma comparação não muito... uma comparação bem não é tão
Chega a ser engraçado, né, o que eu tô falando. Mas, assim, eu fiz essa conexão, né, de, poxa, eu preciso desapegar. Eu não tava me desapegando dessas coisas porque eu tava frustrada, porque a vida tava ruim. Não, ao contrário, tava tudo muito bom, né. Tava morando fora, tinha emprego, né, tava tudo... Minha família é uma família muito legal, assim, relativamente. E aí eu fui desapeguei porque eu tava buscando, assim, respostas, né, mas tava me questionando, né, muitas coisas. E aí, ter visto Parikshit foi uma das primeiras histórias, também é de Dhruva Maharaj, também me inspirou bastante, confesso. Mas eu tô só aqui desabafando. Mas eu também não tô dizendo que a gente tem, para ser devoto, tem que largar tudo e tem que, né, fazer o que ele fez. Não acho que seja isso. Mas, enfim, foi no momento, na fase que eu tava, né, eu me identifiquei com ele, então eu tô só aqui enaltecendo como ele me inspira, né, e deve nos inspirar, assim, uma pessoa que era o imperador, desapegou de tudo e fez esse tipo de pergunta, né, a consciência dele, ele realmente não era uma pessoa normal, né. Enfim, vamos direto ao ponto aqui. Então, eu vou fazer antes, né, vou só explicar antes a gente prestar as nossas reverências. Eu vou falar dos versos 20 ao 24, que são 5 versos no total. Então, eu vou falando um verso explicando, né? Depois 20, 21, né? Um verso explicando, depois vai ser a parte do dia, e, como vocês já sabem, vai ser a parte das perguntas, a melhor parte. Então, vamos lá? Namo Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarudesya Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandramukha Swami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatari Chatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 20. Quais são as opulências dos grandes místicos e qual é a sua percepção última? Como é que o místico perfeito se desprende do corpo astral sutil? Qual é o conhecimento básico contido nos textos védicos, incluindo os ramos de histórias e os Puranas suplementares? Então, sobre essa pergunta, a 20, então ele quer aqui saber, né, Maharaj Parikshit, ele quer saber sobre as opulências desses místicos, desses yogis. Né? Isso pode, para algumas pessoas, soar assim, nossa, como assim místicos yogis? Mas, assim, segundo a tradição védica, né? E até um pouco mais comum na Índia, tem esses místicos, né? Então, ele está indagando aqui sobre qual é o poder dele, qual é o objetivo deles, né? E é dito, né, nas escrituras que são 8 os objetivos, né? Os que são chamados de siddhis, que são esses aqui, eu coloquei, porque, né, são 8. Então, o primeiro é anima, que significa ser o menor dos menores. Mahima, ele consegue, com esses poderes místicos, esses yogis, que Maharaj Parikshit está indagando aqui, ele consegue, Mahima, né, o maior dos maiores, ele consegue ser mais pesado, mais leve, né, como uma pena, ele consegue obter coisas, realizar desejos, ele pode ir para outros planetas, ele pode controlar essa energia, também faz parte, né, do poder, ele poder dividir, separar o seu corpo sutil do seu corpo grosseiro, né? Muitas coisas que eu achei muito interessante, né? Sempre quando eu leio sobre esses signos, é engraçado, eu sempre vejo etc, né? Tipo, anima, menor, maior, garima, e depois etc. Aí foi difícil encontrar esses 8, né? Aí eu achei interessante colocar aqui. Sobre o menor, ser o menor dos menores, Prabhupada fala, né, que menor que esses yogis místicos, né, através dos seus esforços, né, muita austeridade, eles conseguem ser tão pequenos que eles entram em pedras. E eu queria falar sobre esses 8 siddhis comparando com uma aula que
de Prabhupada, que eu sempre achei muito interessante, que essa aula, ele compara esses yogis com a ciência moderna. Então, ele fala, no sentido, eles buscam as mesmas coisas, e explica o porquê, né? Vai fazendo um paralelo, né? Que num sentido, relativamente, eles podem ser comparados, eles estão buscando a mesma coisa. Por exemplo, a ciência moderna, né? A gente consegue entrar numa pedra, né? A gente consegue, tem lá um metrô, né? Vocês têm alguns trens, eu acho. Não, vou usar só o exemplo do metrô. O metrô a gente consegue entrar lá na pedra, a gente tem ferramentas para entrar numa pedra, né? Sobre essa questão também de ser mais leve, né? Esse item que é o lagima, que mais leve pode ser tão leve que você pode voar, né? Esses yogis eles podem voar, como eles também podem ficar debaixo da água, né? Viver debaixo d'água. Então, sobre voar, a gente sabe, né? Que a gente tem os aviões, né? A gente já está conseguindo explorar essa área. E até estava vendo esses dias uma reportagem, né, na CNN, foi a primeira vez que eu vi um vídeo, né? Isso eu acredito que não seja tão moderno assim, mas era de um carro que ele ficava né? Era um carro, em formato de carro, quer dizer, não era formato, tinha tipo umas asas, né? Mas ele ficava no ar, voava, e depois a gente via no vídeo, né? Nessa reportagem, e aí ele descia e ia para a terra, né? E andava como um carro, né? Então, explorando isso. Então, a gente também está, já há muito tempo, né? Consegue explorar também essa questão de ser mais leve. E também a gente já foi a Lua, e agora, né, Vênus e outros planetas, essa exploração, porque um dos poderes é você poder ir para qualquer planeta. Então, eu acho muito interessante essa comparação que o Prabhupada fez, né, conosco, com a ciência moderna, né, que no sentido é bem... busca-se as mesmas coisas, né? E um dos poderes, né, como eu falei, ele se desprende, né, do corpo astral e do corpo dele, né, do corpo astral sutil. E depois ele pergunta sobre os textos védicos. E é muito interessante que nesse verso 20, Prabhupada, ele fala no significado, né, ele é muito conclusivo. Ele já fala que, assim, essa pergunta dele, em outras palavras, essa primeira pergunta aqui, né? Qual a percepção última deles? A pergunta, na verdade, é: o que eles estão buscando? É uma bênção ou seriam com esforços próprios? E aí que tá, é muito perfeito. Eu gostei muito do significado desse verso, porque é muito... ele Prabhupada faz essa distinção, como eu falei, ele é conclusivo, ele faz a distinção de Bhakti ser exatamente o oposto, né? Que é através da misericórdia, né? Um devoto puro, né? Segundo as escrituras, ele não vai colocar todos os seus esforços, né? Não vai se esforçar para obter coisas materiais, né? Ao passo que esses yogis, eles estão, através dos esforços deles, tentando ter bênçãos, né? Então, em última análise, a gente pode ver que Bhakti, né, tem essa pureza, não ter essa coisa de ter algo em troca, e a gente quer queira ou quer não, buscar uma felicidade nesse mundo, buscar uma proteção, é uma proteção, né, esses cílios, uma proteção, uma felicidade nesse mundo através dos nossos próprios esforços. Então, aí que a filosofia védica fala, né, que não é bem assim. Existe o devoto puro, né, que ele vai fazer tudo isso, e ele vai ser abençoado, né? Ele até compara que grandes devotos, eles podem ter esses poderes, mas Krishna dá essas bênçãos, né? Eles não se esforçam para isso. E eu acho isso muito interessante, esse norte, né? Essa conclusão de Prabhupada. Mas a gente pensa, poxa, eu sou um devoto, né? A gente estava até conversando sobre isso. Sou um devoto, mas eu tenho desejos, eu tenho ainda esperanças de felicidade nesse mundo material, tenho, né? Quero me proteger eu mesma com os meus esforços, né? Mas nós também somos devotos, apesar de ter essas contaminações, né? Mas à medida que a gente vai praticando, e essa é a meta, né? A gente vai se purificando disso. Mas nós somos devotos também, né? Todas as glórias de Prabhupada que nos trouxe esse conhecimento. Então, o Prabhupada, ele vai falar exatamente sobre o devoto puro, que o devoto puro, ele não vai colocar suas expectativas nesse mundo material, né? Como esses yogis estão fazendo, né? Buscando felicidade.
E, enfim, e aí depois ele menciona o verso 15 da Bhagavad Gita, que coincidentemente está aqui, que ele fala: estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Então, essa parte aqui do verso 15, que é um verso clássico, ele é muito citado, né? Se vocês estão chegando agora no movimento, ele é muito citado pelos devotos, pelos palestrantes, pelo Prabhupada, que é um verso muito bom. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Então, o Prabhupada dá um stress, né? Dá uma ênfase nessa parte aqui. Na verdade, sou compilador do Vedanta, sou aquele que conhece os Vedas. Então, os próprios Vedas, né, falam que o objetivo dos Vedas é conhecer a Deus, né? Então, é o objetivo de Bhakti, conhecer a Krishna. E também, nessa parte aqui, eu tinha um comentário para fazer através dos Vedas. Ah, sim, que eu estava até lendo nesse livro de Hridayananda Maharaj, que é o guia completo da Bhagavad Gita, ele estava falando sobre os Vedas, né? Que como é citado os Vedas de uma maneira um pouco pejorativa, porque sempre falam dos Vedas como eles se tratam muito desse mundo material, né? De como você né, fala de rituais, de karma, dos 6 modos da natureza, e sempre quando o Krishna se refere, às vezes, não sempre, ele fala na maioria, geralmente, né, ele usa a palavra. É de uma maneira um pouco pejorativa, mas eu entendo no sentido de a gente não se apegar tanto a esse ritual, a gente tem que seguir, obviamente, mas a gente tem que entender que o propósito de tudo isso que a gente está fazendo é aqui, entender quem é que compilou os Vedas, né? Quem é que a gente deve conhecer. Então, achei interessante Parikshit, né, em primeira instância, ele fazer já essa pergunta, né, meio tendenciosa, né, já direto para Bhakti, ele querendo entender aí sobre os jogos místicos e que a percepção última deles é material e que o do devoto é espiritual, como Prabhupada explica aqui no comentário, no significado. Acho que ficou bem claro essa parte. Vamos para o verso 21. Explica-me, por favor, como seres vivos são gerados, como são mantidos e como são aniquilados. Conta-me também quais são as vantagens e desvantagens que acompanham o serviço devocional ao Senhor. Quais são os rituais védicos e os preceitos dos rituais védicos suplementares. Quais são os procedimentos da religião, do desenvolvimento econômico e da satisfação dos sentidos. Sobre essa pergunta, né, explica, por favor, como que os seres vivos são mantidos, como são aniquilados, como eles são gerados, né? Muitos devotos falaram, né? Então, vou falar bem brevemente. Deixa eu ver aqui o horário, que está tudo cronometrado. Eu tenho 6 minutos para falar cada vez aqui. Tá. Passei um pouquinho. Repetidas vezes, então esse é o Bhagavad Gita 9:19. Repetidas vezes, quando chega o dia de Brahma, todos os seres vivos passam a existir, e com a chegada de sua noite, eles são irremediavelmente aniquilados. Então, sobre como são gerados, como são mantidos, como são aniquilados, já foi falado bastante, né? Mas aqui eu acho que esse verso, você quer ir a fundo, né? Não a fundo, mas a fundo, eu sugeriria o Bhagavad, né? Mas do Bhagavad Gita menciona, né? Sobre essa questão de Brahma, quando ele dorme, etc., como que tudo é criado, como é mantido, e eu acho essa pergunta muito boa, né? Principalmente como tudo é mantido, que eu falei anteriormente, né? Tá tudo sendo mantido tão perfeitamente, então, se questionar sobre isso, né? É bem inquisitivo. E aí depois ele faz essa pergunta, né? O que é, se vocês tiverem mais dúvidas sobre sobre essa primeira pergunta, essa segunda pergunta, né? Sobre como são gerados, como são mantidos e aniquilados, fique à vontade para fazer ao final da aula. Mas aqui, como eu acho que muitos devotos já falaram sobre isso, aí eu só coloquei esse versinho aqui, que é o 9:19. E aí, em seguida, na terceira pergunta, fala sobre o que é favorável e o que é desfavorável na vida espiritual. E então, Prabhupada, no significado, ele menciona o Bhakti Rasamrita Sindhu, que é o néctar da devoção, e eu mencionei aqui o néctar da instrução, porque ambos contêm essas informações, né? Aqui eu achei um pouco mais claro. Então, quais são o que é favorável, vamos começar com o que é desfavorável, que é como o Prabhupada falou. E eu mencionei aqui, como a gente não tem muito tempo, exatamente os que Prabhupada, não exatamente não, os dois últimos não, mas enfim, o que Prabhupada mencionou no significado. Então, por exemplo,
Então ele começa falando sobre o que é desfavorável, né? E a primeira coisa é a alimentação, né? O que a gente come. Então ele fala, né, que um devoto puro, ele deve ao máximo tentar ter uma alimentação mais no modo da bondade, uma alimentação que você como que é necessário, não ficar desfrutando muito, o que faz muito sentido. Né? E até quando a gente conhece pessoas ou nós mesmos, né? Vamos falar de nós mesmos, quando a gente não comia carne, quando a gente comia carne, né? Comia todas essas coisas, a gente, assim, o maior argumento é que, porque é bom, né? Assim, isso por ingenuidade, ou uma pessoa pode fazer de uma maneira mais maldosa, né? Mas por ingenuidade, pelo menos no meu caso, eu acho que era pouco conhecimento, porque é uma coisa boa, todo mundo tá comendo, é bom, né? O gosto da carne, o sabor do leite, o sabor do queijo, né? Tudo é muito bom. E esse é o nosso norte, né? Isso que nos leva a tomar decisões. E a gente pode acabar nisso, né? Desnecessariamente, né? Comendo demais e gratificando demais sentidos, esquecendo que é só para manter. A comida ela deve ser só para manter, a gente não deve perder tanto tempo fazendo coisas tão suntuosas. Então ele comenta, né, sobre comer grãos, ter uma alimentação saudável, né? Acho que até isso não precisa nem ser um devoto, a gente percebe, né? Ter uma alimentação saudável, né? E que te faça bem e que também seja de acordo, seja ética, né, com o planeta. Segundo, ele fala sobre... essa parte eu achei muito interessante. Aqui, nesse caso, né, do Néctar da Instrução, esforçar-se em demasia por conseguir coisas mundanas que sejam muito difíceis de obter. E o Prabhupada fala sobre ser rico, que não importa você ser rico, né? Solakshmi significa... não importa você se esforçar para ser rico num sentido, mas o que ele fala que me chamou a atenção é não fazer isso de maneira desonesta ou desonesta. Desonesta. Estava testando aqui os conhecimentos de português, muito bem, de maneira desonesta, não é desonesto. Então, você vai se esforçar tudo isso, né, para cada um, assim, o motivo ideal para a gente se esforçar é para agradar a Deus, né? Isso é bhakti, mas é uma coisa muito interna, né, da pessoa. Então, não importa, né, o emprego que você tenha, ou se esforçar para alguma meta, né, mas que o fim não seja só por dinheiro, ou também como o Prabhupada falou, né, seja por uma causa maior, e como o Prabhupada falou, não, desde que a linha tênue, é você não fazer isso de uma maneira desonesta. Achei isso interessante. Depois ele fala sobre conversar desnecessariamente a respeito de assuntos mundanos, que ele fala... Agora me fugiu um pouco a memória, mas eu acho que ele fala sobre... tem uma fala mais edificante, né? E não... isso é muito claro, né? Agora me fugiu mesmo a memória exatamente o que ele fala sobre conversas. Mas segue isso, exatamente. Conversar desnecessariamente a respeito de assuntos mundanos. E, né, a nossa fala é algo muito precioso que a gente tem a falar, né? Todo mundo carrega algo né, que através da fala a gente pode expressar isso, né? E demonstra muito onde está a nossa consciência, né? Através da nossa fala. Pelo menos eu reparo muito na fala das pessoas, sempre reparei. Porque quando eu era menor, eu não falava muito, até a adolescência eu não falava, ficava mais ouvindo, né? E aí, naturalmente, você vai percebendo, né? O que uma pessoa tem para falar, às vezes, em 2 minutos você já percebe, você fala, ai meu Deus, essa pessoa aqui, né, fala umas besteiras, a gente já percebe. Então, o que a gente tem para falar, usar esse sentido da fala, é algo muito precioso, porque isso pode inspirar uma pessoa, ou o contrário, pode desmotivar ela, né? Uma fala no modo da paixão, como o Krishna fala, uma fala no modo da bondade, né? Que não agita a mente dos outros, né? Uma fala mais responsável. E também a gente fala muito sobre comunicação não violenta. Então, isso é super desfavorável se você não usa bem essa ferramenta. Isso é desfavorável, você usar isso de uma maneira... até mesmo o silêncio, né? Pode
ser muito melhor, né? Muitas vezes eu penso, bom, eu costumo ficar mais no silêncio, porque eu penso assim, bom, o que eu vou falar aqui não vai ser positivo, não vai melhorar aqui a conversa, não vai ser construtivo. Melhor ficar no silêncio ou falar qualquer coisa. A gente pode ficar no silêncio, né? É o silêncio também, num sentido, né? Também não é necessário, né? Então, isso aqui é bem claro, mas só expliquei um pouquinho. Então, isso é o que é desnecessário para as práticas de Bhakti, segundo o néctar da instrução, e para o e isso é desnecessário. Agora a gente vamos falar sobre o que é favorável. O Prabhupada, ele só cita uma coisinha, que é ser entusiasta. Adoro essa palavra, entusiasmo. E Chandra Goswami é muito entusiasta, então, essa palavra já lembra dele. E aí, Prabhupada, no seu significado desse verso 21, fala que fala um pouco, né, sobre Chaitanya Mahaprabhu, que ele era muito entusiasta em pregar a consciência de Krishna, e o que depois me chama a atenção, que ele fala, ser um entusiasta significa você criar uma guerra com essa energia material. Isso é muito relevante, porque a gente colocar isso em prática, né? Todos esses princípios, assim, quer queira ou quer não, é um desafio, né? Mas quer queira ou quer não, é uma guerra, né? Que você tem que travar. A gente não pode ser ingênuo. Ingênuo, foi certo? Nós não podemos ser ingênuos, né? Vou agir de qualquer maneira, né? Vou me interagir com as pessoas, interagir nesse mundo sem nenhum conhecimento, a gente acaba ficando refém, né? Dos nossos próprios, desse mundo, né? E da nossa mente, enfim. Isso é um papo para uma outra live, né? Para um outro retiro. E agora eu me perdi um pouquinho do que eu estava falando. Ser entusiasta. E que ele fala, então, sobre a pregação, né? Quão importante a gente está vivendo, né, esse conhecimento e passando, né, passando para as outras pessoas isso. Para ajudar as pessoas também a não serem tão... para ter mais conhecimento, agir. E o que me chama a atenção também nesse verso, quer dizer, esse significado de Prabhupada é que é muito claro, por exemplo, no Néctar da Instrução, é muito claro, tipo, como agir nesse mundo, né? Que é difícil. Se a gente não tem um conhecimento, a gente é realmente difícil. Se você é uma pessoa séria, né? De como agir, ter um comportamento legal, assim, nesse mundo. Então, aqui nesse Néctar da Instrução, deixa tudo tão claro, né? Não comer demais, não comer de menos. Você tem um verso da Bhagavad Gita, né, que fala não comer muito, não comer pouco, ter recreação, não demais nem de menos, dormir muito, dormir pouco. Tudo é o caminho do meio, né? A gente tem que... Então, já deixa muito claro para a gente colocar essas ferramentas, tudo ali, e a gente analisar, fazer essa autocrítica e pôr isso em prática, né, na nossa vida. Bom, agora eu estou acumulando demais, né, e de maneira desonesta. Agora eu estou comendo demais, agora eu estou muito apegada a isso. Então, é muito interessante como os Vedas, né, como, agora falando, né, da instrução, deixa tudo tão clarinho, como que a gente pode caminhar nesse mundo, né? Então, é uma grande fonte é um refúgio, né, ter essas escrituras. É muito importante o cultivo diário desses ensinamentos. Então, tá tudo bem fresquinho para a gente ser a melhor versão da gente mesmo, né? Acho isso muito legal. Então, ser um entusiasta, né, que ele fala sobre pregar, e também ele fala, agora eu lembrei, que não ser um entusiasta só por... que ser um entusiasta não só pela prática, você no dia a dia cantar suas voltas, né, fazer sua meditação diária, oferecer seu alimento, ser um entusiasta com tudo isso, que já é muito prazeroso, mas ser também para passar para o outro, né? Isso é muito importante, isso me inspira bastante, né? Essa questão de passar para o outro, porque isso não, né, a gente já vai aprendendo à medida que a gente vai passando pelo outro, né? Não é que tô aqui falando e é só para vocês. Não, isso aqui é para mim, é mais para mim ainda do que para vocês. Enfim. Aí eu só adicionei isso, esforçar-se com confiança e ser paciente, né? Porque se a gente tem entusiasmo, nossa, praticando 6 voltas, né, oferecendo alimento, mas a gente não é paciente, não dá muito certo, né? Em fogo de palha, depois a gente para de praticar. Mas para a vida espiritual ser algo sustentável, tem que ter esses 3 pilares, né? Pelo menos. E ter essa confiança no processo. Bom, agora eu tenho essas impurezas, né? Como isso, como aquilo, me esforço demais para coisas assim, assado, mas à medida que eu tô em contato com o que há de mais puro, né? Esses ensinamentos, essa filosofia,
em última análise, é Deus que está trazendo, né? Então, eu estou em contato com algo que é muito puro. Então, no mínimo, eu vou me purificando à medida que eu vou praticando, né? Acho que é isso. Verso 22, deixa eu ver que oração, que eu tô me empolgando aqui. É porque essa parte fala sobre ser entusiasta, né? Explica também, por favor, como, imersos no corpo do Senhor, os seres vivos são criados. E como aparecem no mundo os infiéis. Explica também, por favor, como as entidades vivas não condicionadas existem. Esse daqui, eu coloquei um textinho aqui do significado de Prabhupada, eu vou só ler, porque deixa tudo bem claro, já que eu não tenho muito tempo. Existem, vamos prestando atenção, então, existem dois tipos de entidades vivas. Existem os seres vivos sempre liberados e não condicionados. Nityasila, Nityabada. Bem como os seres vivos sempre condicionados. Dos seres vivos sempre condicionados, existem duas divisões. Então, dos condicionados, duas divisões são infiéis e os infiéis. E ele pergunta, né, dos infiéis. Dos fiéis, há novamente duas divisões. Por isso que eu pedi para prestar atenção, porque é muito, né, duas divisõezinhas, daí dessa tem uma ramificação, a saber, depois vai cair na prova, é claro, a saber, os devotos e os especuladores mentais. São devotos e especuladores mentais, são os fiéis ou infiéis? Fiéis. Os especuladores mentais desejam fundir-se na existência do Senhor, ou tornar-se um com o Senhor, enquanto os devotos do Senhor desejam manter identidades separadas e constantemente se envolver no serviço do Senhor. Os devotos que não são totalmente purificados, assim como os filósofos empíricos, tornam-se condicionados novamente durante a próxima criação para a purificação posterior. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse texto, estamos à disposição no final da aula. Verso 23. A independente personalidade de Deus desfruta seus passatempos por intermédio de sua potência interna. E no momento de aniquilação, transfere-se para a potência externa e permanece como testemunha de tudo isso. Então, aqui interessante, né? Que já foi falado, inclusive o Bhagavan e Nityananda me ensinaram isso, que, né, Krishna, então, ele vem a esse mundo, né, a dinastia aí dos Yadus, ele cria aí passatempos, ele cria esse mundo, mas ao mesmo tempo ele vem, né, diretamente. Então então ele vem esse mundo, mas a gente pode pensar, bom, ele vem e ele se sujeita às leis desse mundo, ele é influenciado pelos monstros. Só que não é isso que acontece, ele cria, mas ele não é influenciado. E um exemplo, assim, uma analogia que para mim é perfeita é a aranha, né? Que ela cria a teia, mas depois a teia vai e pega os bichinhos, né? Mosquito e tal, mas quando ela passa ela mesma, ela que criou a teia, quer dizer, foi ela, né? Mas vocês entenderam a analogia. Ela que cria a teia, ela mesma passa por lá e ela não se enreda, né? Não é perfeito, porque enredar num material, se enredar na teia, é muito perfeito essa analogia. Não a minha, tá? Não sou tão, sou tão gênia, assim. E ela vai e passa por essa teia e ela não se enreda, né? Então é perfeito, né? Cristo também. Ele vem, desfruta, mas ele é testemunha, né? Mas ele vem com esse propósito que vem agora nesses versos, esse propósito da vinda de Deus, né? Mas é muito importante a gente pontuar isso, que ele não vê, ele não se enreda. Então, em Bhagavad Gita 4.6, 4.7, 4.8, versos também muito clássicos. Embora eu seja não nascido e meu corpo transcendental jamais se deteriore, né? Transcendental. Embora eu seja o Senhor de todas as vivas, mesmo assim, cada milênio eu apareço em minha forma transcendental original. Tá deixando bem claro, Deus não é um ser humano normal. Essa diferenciação é muito importante. A gente vai ver no próximo verso por quê. Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, desculpe, e uma ascensão da religião, aí então o próprio descendo. Então ele vem aí para ajudar nós, pobres, coitados, a fazer essa conexão, entender que nós realmente somos, né? Agir segundo o nosso Dharma. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu oferecimento, atividades, a deixar o corpo não volta a nascer este material, mas alcança minha morada eterna. Então, se a gente compreender isso, e isso a gente não nasce novamente, se a gente entender realmente que Deus é uma pessoa, né, que ele vem a esse mundo através da sua energia interna, etc. E agora, esse é o verso 24? É o meu último verso aqui, que é o meu favorito. Ó grande sábio, representante do Senhor, por favor, satisfaça minha curiosidade, respondendo a tudo que te perguntei e a tudo o que acaso não te perguntei, desde o momento em que te passei a te dirigir minhas perguntas.
como sou uma alma rendida a ti, por favor, transmite todo o conhecimento dentro desse contexto. Então, uma coisa que me chamou muita atenção é que ele faz essa pergunta. Me explica, na verdade, ele está perguntando para o guru dele, então ele está como Arjuna, na Bhagavad Gita, né, fazendo as perguntas certas para a pessoa certa, a pessoa que está pronta ali ele está com toda humildade, né, apesar dele saber muito, ele está ali perguntando. E o mais interessante, isso que me deixa, assim, a palavra tem que ser inspirada, né, porque ele me pergunte, me responda tudo que eu te perguntei e o que eu não perguntei. E ele fez milhares de perguntas, assim, eu não sei o que mais ele poderia perguntar, né? Tá tudo é tanta pergunta, tanto detalhezinho, ele é muito inquisitivo mesmo. Então, isso me chamou muita atenção. E como sou uma alma rendida a ti, né? E ele dá aqui o exemplo perfeito. Até agora eu lembrei de Devahuti com Kapila Deva. Devahuti é a mãe de Kapila Deva. Que está no Bhagavata também, Devahuti, que é a mãe desse desse avatar, né, de Deus. Ela também faz a mesma coisa, ela pergunta coisas muito inquisitivas mesmo, muitos detalhes, como a Arjuna também, e eles estão dando um exemplo para nós, né, de sermos inquisitivos. Prabhupada fala muito isso no significado, né, da importância do guru e de você fazer perguntas, né? E aí o que me chama a atenção também é uma palavrinha, que eu não coloquei aqui, que é tátua, porque é uma palavrinha muito legal, que me chamou muita atenção, me chama muita atenção. Que tátua está muito na Bhagavad Gita, e tátua significa as três verdades categóricas, né? Segundo o Vidayananda Maharaj, que é o mestre Chandra Goswami, ele fala no livro dele, Guia Completo para a Bhagavad Gita, sobre tátua, que é a parte que eu mais gosto, por isso que esse é o meu verso favorito. Porque entender tátua, o que é tátua? É você entender o que é esse mundo material, né? Essa energia material, o que são as jivas, o que nós somos, o que é o espírito, entender Deus e não se confundir. Então ele está falando aqui que, por favor, me responda todas as suas perguntas que são relevantes à tátua. Todas essas minhas perguntas têm a ver com tátua. E entender isso é meio que, assim, para uma mente que, assim, são tantas perguntas, mas se a gente resumir, a gente pode dizer que as perguntas dele, elas estão embasadas em tátua, né? Ele faz perguntas, né, sobre como que Deus cria, ele vem, né, com essa potência interna. Então isso esse tátua, né, Krishna tátua, que é entender Deus, que ele vem, então, e ele é diferente, fazer essas distinções, né? Deus é diferente das divas, que são, não, das divas que são espíritos, e qual é a relação dele com a matéria? A relação dele é de criar, mas não se enredar. Então, fazer essas distinções. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Então, isso já é falado bem no começo da Bhagavad Gita. Porque se a gente entende isso, a gente pode agir nesse mundo de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais... de uma maneira com mais discernimento. Então, acho interessante se a gente voltar nessas perguntas que eu fiz. A gente vai classificar todas elas em um tato. Aqui ele está perguntando sobre as jivas, aqui ele está perguntando sobre o material, aqui ele está perguntando sobre Krishna. Enfim, estou terminando aqui. E o que eu queria mesmo passar para mim, para o Dira e para todos que estão assistindo, é que a gente fique estimulado, inspirado com essas perguntas e com essa filosofia védica, né? Que a gente continue participando desses retirões e que a gente está vendo, é muito pouquinho, isso é uma jornada, a gente estudar essas escrituras, para uma coisa para a vida toda, né? A gente tem que ter esse cultivo, que isso vai alimentando, o que a gente tem de melhor, a gente vai ser, né? Se Deus quiser, a melhor versão de nós mesmos, que é de entender que nós somos almas e como lidar nesse mundo. Nós temos o corpo, agora a gente tem que saber lidar com ele, né? E, em última análise, praticar bhakti, ter essa relação interior com Krishna. Finalizo aqui a minha fala. Agora eu vou dar a palavra para esse elegante rapaz aqui do meu lado esquerdo, que eu acredito está no lado direito de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição no final. Obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna, obrigado, Lakshmi. Então, nós vamos dar continuidade a essas perguntas de Parikshit Maharaj. É interessante nós falarmos que as perguntas de Parikshit, elas não começam necessariamente aqui. Ele já havia feito algumas perguntas muito importantes antes, né? Só lembrando, isso já com certeza já foi falado anteriormente, mas só lembrando que nós estamos diante de uma personalidade
que estava prestes a morrer, que tinha pouquíssimos dias de vida, tinha 7 dias de vida, e mais do que isso, era o proprietário de uma riqueza enorme na face da terra. Então, uma pessoa para administrar tanta coisa e, ao mesmo tempo, desapegar da maneira que ele desapegou e projetar o seu coração, as suas expectativas para aproximar-se de Deus, é algo que vale a pena nós darmos atenção, nós dedicarmos um tanto do nosso tempo, o que dirá a nossa vida, a ouvir, a estudar essa literatura e a buscar pelo exemplo de Parikshit Maharaj. Então, de tantas perguntas que ele fez, né, as primeiras são exatamente o que uma pessoa deve fazer no limiar da morte, o que ela deve ouvir, onde ela deve buscar conhecimento, e ele segue, então, para perguntas cada vez mais elaboradas, né? Perguntas sobre a criação do universo, quer saber da origem dele. Lembrando que Parikshit Maharaj ele fazia parte da linhagem dos Pandavas, né? Assim, herdeiro direto dos Pandavas, de Arjuna, né? Então, era uma grande pessoa, muito sábia, com muita riqueza, e com mais do que riqueza material, mas riqueza de conhecimento, né? Então, nós estamos aqui diante de uma pérola de sabedoria para cada um de nós, para a humanidade. E o Srimad Bhagavatam é muito valioso, de fato, né? Tanto que Srila Prabhupada, ele assim, gastou muito, despendeu muita da sua energia no trabalho com o Srimad Bhagavatam, né? E queria que todas as autoridades mundiais tivessem contato com o Srimad Bhagavatam, que ali eles poderiam ter uma boa fonte de inspiração. Então, é diante desse texto que nós estamos presentes agora. E aí, no verso 25, pergunta de o que Parikshit Maharaj diz é o seguinte, ele se dirigindo ao seu mestre espiritual, naquele momento, Srila Shukadeva Goswami. Então, ele diz, ó grande sábio, estás no mesmo nível de Brahma, o ser vivo original. Outros apenas seguem o costume como seguiram os especuladores filosóficos anteriores. Então, ele remete aí à personalidade Brahma, que é responsável, então, pela criação desse universo material, pela cocriação do universo material, e que, ao mesmo tempo, Brahma ouviu todo o conhecimento diretamente de Krishna dentro do seu coração. E Brahma ele teve vislumbre do mundo espiritual. Então, como nós sabemos, né, de acordo com a tradição védica e outras tradições também herdam esse conhecimento da tradição védica, nós somos seres conscientes além do corpo. E uma vez que nós estamos no corpo, a nossa consciência fica limitada, nossos pensamentos, nossa mente fica limitada, nós não conseguimos vislumbrar algo superior. E Brahma conseguiu, ele foi o primeiro dentro dessa face do mundo material. Então, ele tem muito conhecimento. E aqui, o próprio Parikshit Maharaj está comparando o seu mestre, que está ali da frente dele, Shukadeva Goswami, a esse Brahma. Ou seja, comparando ele à primeira personalidade, o ser vivo original, por conta do conhecimento adquirido. Outros, ou seja, nós, né, apenas seguimos o costume, nós estamos fazendo, como diz Prahlada Maharaj, né, não sei se canto, mastigado, né, nós estamos vivendo o dia a dia, de maneira ordinária, né, e alguns outros, como nós vimos o significado anterior, que a Lakshmi mencionou, das entidades vivas condicionadas, tem os devotos aqui, e tem aqueles que são filósofos, que inquirem, que questionam sobre o funcionamento desse mundo, mas a proposta da literatura védica, a proposta de Bhakti, principalmente, é nos transferir para algo muito maior do que a especulação filosófica mental dentro desse mundo, por mais sofisticada que ela seja. E aí, dentro desses versos e dos significados de Prabhupada, nós vamos fazendo alguns comentários e, ao mesmo tempo, destacando alguns termos que são muito importantes, né? Termos que foram trazidos por Prabhupada, mencionados por Prabhupada, e que são muito importantes para nós entendermos o contexto com o qual nós estamos nos deparando agora. Então, o primeiro deles é a importância de Shukadeva Goswami na sucessão discipular. Por quê?
No primeiro canto do Bhagavatam, ou seja, no retirão anterior, foi contada a história, né, de Shukadeva Goswami e de outra personalidade também, Parikshit Maharaj, Narada Muni, né? Então, o Shukadeva Goswami ele é filho do próprio Vyasadeva, né? E Vyasadeva, então, que é o famoso compilador dos Vedas, né? É, ele deu, de alguma forma, a missão para o seu próprio filho. Então, Shukadeva Goswami, ele é responsável por repassar o conhecimento que é compilado por seu próprio pai, o responsável pelo Vedanta, Vyasadeva, responsável pelo Vedanta, que é a conclusão de Sadarshana, as 6 visões do sistema filosófico dos Vedas. Então, como nós sabemos, Veda significa conhecimento. É o conhecimento tanto do funcionamento desse mundo material, como além dele. Os Vedas também têm registrado como é o funcionamento dos planetas espirituais, mas, de alguma maneira, para que nós tenhamos conhecimento, para chamar a nossa atenção. Os Vedas, eles podem ser comparados com a grande propaganda do mundo espiritual, porque como a nossa mente, o nosso intelecto é limitado, os Vedas eles são trazidos pela própria personalidade de Deus, que inspira algumas outras personalidades, Brahma é uma delas, Vyasadeva é uma delas, que inspira essas pessoas para nos mostrar, então, o catálogo, a grande propaganda do mundo espiritual. E aí, quando nós vemos essa propaganda, esse catálogo, olha só que interessante, né? Vou dar um exemplo, nós moramos em Teresópolis, que é a região serrana do Rio de Janeiro. Então, frio danado, né? Todo lugar tão frio danado. Nós temos uma família de amigos, né? Haridas, Padma Sundari e seus filhos, né? Nos ofereceram, então, a casa, estavam saindo oferecer a casa em Búzios. E aí você vê as imagens de Búzios, por exemplo, lugar ensolarado, de praia, né? Mas, como agora nós estamos num momento de pandemia, tudo extremamente reservado, né? Com todas as seguranças possíveis. Mas você está, por exemplo, você está num lugar de frio agora, você gosta de calor, você vê imagem, sei lá, do Havaí, por exemplo, né? De Cancún, você vai querer ir para lá, né? Você vê uma propaganda, você pode até imaginar, mas quando você vê as imagens assim, você quer ir para lá, para esse lugar. E aqui, no universo material, é onde está esse frio cósmico, principalmente na Kali Yuga, é o momento mais severo desse frio pelo qual nós estamos passando. O momento mais severo, mais obscuro, né? Sabe-se que na Alemanha, por exemplo, uma pessoa é capaz de passar por meses, né? E outros países também, né, na Europa, passar por meses com o sol, com o céu acinzentado de nuvens, sem ver a luz do sol. Imagina se passar meses, né? Para nós brasileiros, principalmente, passar meses sem ver a luz do sol, uma coisa assim inimaginável, né? Deprimente, inclusive. E é exatamente esse momento que nós estamos aqui no planeta Terra, na Kali Yuga, que é completamente anuviado, das nuvens mais densas, o frio mais severo possível, e nós estamos vendo uma imagem do mundo espiritual, que é verão constante, né? Ensolarado, cheio de alegria, de ananda, de bem-aventurança, né? De felicidade, de pessoas desfrutando de verdadeira felicidade. Então, quando nós vemos o Srimad Bhagavatam, nós nos deparamos com o Srimad Bhagavatam, então, opa, é para lá que eu quero ir. Eu não quero ficar aqui nesse frio, nesse lugar obscuro aqui, né? Vidas após vidas, tendo que passar por esse condicionamento. Então, nós queremos ir para lá. E muitos sábios tiveram acesso aos Vedas, né? A literatura védica, e propagaram a filosofia védica. E nós podemos dizer que foram 6 representantes dessa propagação da filosofia védica, né, dos Vedas, que são chamados de Sadarshana. São as 3 visões, os 6 sistemas filosóficos dos Vedas. No primeiro deles foi Nyaya, que é lógica, e teve como o grande representante Gautama. É lógica, né? Então, primeiro você começa a inquirir, assim como o exemplo de Brahma, ele chegou e começou a perguntar de onde eu vim,
que eu estou fazendo aqui, nesse lugar? O que é para eu fazer, né? E aí ele ouviu tapas, né, austeridade, então ele começou a praticar austeridade. Então, primeiro, lógica, né? Usar a razão, discernimento. Nós estamos na forma de vida humana agora. Nos é dada essa grande bênção, né? Esse plus. Né? Então, nós temos que usar a nossa lógica, o nosso raciocínio, né? Ah, e depois nós temos Kanada, representante pela filosofia Vaisheshika, que é o atomismo, né? Os elementos do mundo estão aí, os elementos materiais estão aí, né? Panchabhuta, Panchamahabhuta, né? Os pormenores da matéria, né? Então, a filosofia Vaisheshika, com Kanada, foi responsável por estudar a filosofia védica nessa perspectiva do atomismo. E aí, essas personalidades que eu estou citando agora estão nos significados de Prabhupada, tá? Só para uma pessoa que está tendo contato agora, pode ficar com uma certa questão aí, né? Então, estou falando brevemente sobre essas personalidades. Então, tem Jaimini, que é responsável por Karma Mimamsa. Karma Mimamsa, então, é a filosofia, são os esquemas da ritualística védica, né? Nós sabemos que existe nos Vedas uma parte que é dedicada aos rituais. Já que eu estou dentro desse mundo material, dentro do corpo, e que tem elementos materiais, e tem os regentes, né, aqueles que são responsáveis por esses elementos materiais, que são os devas, os semideuses, então eu tenho que saber como agradá-los para eu poder ter algum tipo de benefício e fazer com que essa condição tão inauspiciosa tenha o mínimo de conforto possível, né? Então, a parte da literatura que trata sobre isso é na visão Karma-Mimamsa, que é encabeçada por Jaimini. Nós temos também Kapila, que é responsável por Sankhya. Sankhya significa análise, em resumo, né? Análise tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, dos elementos espirituais. Então, você começa a perceber que assim, esse mundo material, com esses recursos, né, falíveis, temporários, eles não satisfazem. Então, tem que ter algo além, né? Tem que ter algo a mais. E o que te permite isso é justamente a consciência, a inteligência, né? E aí nós temos a Stavakra, que eu confesso é uma personalidade da qual nós não temos tantas informações. Se alguém quiser contribuir, fique à vontade. Mas nós podemos presumir que ele tem uma relação com Vyasa, porque é uma personalidade que aparece no Mahabharata, que é compilado por Vyasadeva, e Vyasadeva, como dito anteriormente, é o responsável pelo Vedanta. Nós temos a divisão dos 4 Vedas originais, né? Yajurveda, Tarva Veda, Rig Veda e Samaveda. E a seção final dos Vedas, de cada um dos Vedas, é chamada de Upanishads. Cada Upanishad, então, tem a sua especificidade. E a conclusão dos Upanishads, a reunião dos Upanishads, é o que Vyasadeva chama de Vedanta. Então, ele vem para concluir tudo isso, né? A parte do meio dos Vedas que é a Karma Kanda, né? Então, e a parte final, né, a parte conclusiva, são os Upanishads. E aí, Vyasadeva, ele é responsável por compilar exatamente a conclusão de cada um dos Vedas. Por isso, a filosofia Vedanta. E o que é mais conclusivo dos Vedantas, exatamente, o Srimad Bhagavatam ou o Bhagavata Purana, né? E, por fim, Patanjali, que talvez seja o mais conhecido deles, ou um dos mais conhecidos, que é responsável pelo yoga, né? Que yoga é a autorrealização, que vem através de práticas um tanto mecânicas, mas com o objetivo da autorrealização. Então, Vedanta e Yoga são aí as saídas, né? Começando a sair de todo esse aparato do mundo material, porque lógica, o estudo dos elementos materiais, a ritualística, nada disso em si é ainda capaz de libertar a entidade viva, de projetar a entidade viva, projetar a alma para algo superior. Mas Vedanta, principalmente no Srimad Bhagavatam, como nós estamos vendo, e a parte última de Yoga, né, são capazes de começar a projetar a alma cada vez mais próximo de um patamar superior.
para adentrar no mundo espiritual. Então, nós podemos dizer que o que há de mais precioso no Vedanta é exatamente o Srimad Bhagavatam, e o que há de mais precioso em Yoga é Bhakti, que é a relação com o Supremo, que aí já se dá num plano superior não material. E aí nós podemos concluir que diferentes sábios, diferentes pessoas tiveram acesso a esse conhecimento, muitos deles através da especulação mental, que é como eu posso me promover com esse conhecimento. Só que a especulação filosófica, mais, e estou aí associando essa filosofia, essa especulação filosófica, com algo devocional, algo realmente inquisitivo, questões genuínas, como é o caso de Parikshit Maharaj, eram dois filósofos ali sentados discutindo, né? Evidentemente, Parikshit Maharaj não era um filósofo, ele era um kshatriya, ele era um guerreiro, um rei, mas era muito sábio, né? E se nós formos na etimologia da palavra filosofia, é amor à sabedoria, né? Então, ele era um sábio ali também, né? Embora ele não fosse exatamente alguém estritamente dedicado à sabedoria, um brahmana, né? Que eu quero dizer. Mas, enfim, ele estava com especulações filosóficas que não eram para o seu benefício material, não era para o seu benefício próprio, egoísta material, mas para levar a sua mente, para se elevar a si como alma, para se aproximar com Deus. Então, esses tipos de perguntas, esses tipos de questionamentos, eles são muito nobres por conta desse sentido, né? Que não é que eu estou perguntando para me autobeneficiar, né? Mas para fazer com que a alma ela vá no seu no fluxo, né, da sua existência original, e ao mesmo tempo que essas perguntas podem beneficiar outros seres vivos, outras entidades vivas. Tanto que na conversa entre Parikshit e Shukadeva estavam outros sábios ali reunidos. E dentro desses sábios estava um que era Sutta Goswami, que depois sai daquela reunião e vai iluminar aos outros, né, que eram encabeçados por Shaunaka Rishi. Então, nós vemos a importância dos grandes acharyas desse Parampará, da sucessão discipular. Um vai inspirando o outro. O próximo vai fazer o serviço que o anterior, por conta da limitação do corpo, do arranjo, as próprias regras do material, ainda não foi capaz de fazer. Como o Bhagavan falou no começo, né, o guru, o mestre espiritual, é sempre aquele que está empurrando o seu discípulo para ir além do que ele conseguiu fazer, né? Então, a sucessão discipular, ela funciona exatamente nesse sentido, né? O mestre anterior, ele dá um empurrão no discípulo para que ele possa ir além, né? Então, nesse sentido que o Parikshit Maharaj, o Shukadeva Goswami estava dando aquele empurrão ali, né? O Parikshit Maharaj, e através das perguntas, né? Tanto um quanto o outro sentiam-se muito satisfeitos. Parikshit Maharaj muito satisfeito com as perguntas que ele estava fazendo, e ele também obtendo as respostas, e Shukadeva Goswami também muito satisfeito por ver que ali tinha um discípulo autêntico, que estava fazendo as perguntas certas, né? Inclusive, dentro dos ensinamentos de Prahlada Maharaj, quando ele formula todos os passos de Bhakti, ele começa falando sobre Shravana e Kirtana, Vishnusmara, as personalidades que simbolizam Shravana, ouvir, e Kirtana, cantar, são exatamente Shravana, ouvir. Parikshit Maharaj, que foi um ouvinte perfeito, e Kirtana, cantar, repassar, né? Foi exatamente Shukadeva Goswami, o orador perfeito. Então, esse diálogo aqui que nós estamos diante, um diálogo de peso. Essa é a importância dos grandes acharyas também, que vêm na sucessão discipular, né, que adotam o próprio Chaitanya, né, como o próprio Krishna, a personalidade de Deus, e depois ele repassando para os seus discípulos, que formularam livros e escritos baseados no Srimad Bhagavatam, nas atividades de Srimad Bhagavatam, eles também são muito importantes para resguardar aquilo que aconteceu, esse diálogo que aconteceu entre Parikshit e Shukadeva, né? Então, e esses mestres que
esses grandes devotos, os devotos que estão aqui falando nesse retirão, né, também tem uma importância muito grande nessa sucessão discipular, né? Os sannyasas que estão passando por aqui, os devotos seniors, né, as devotas, os devotos mais novos, né? Graças à misericórdia de Srila Prabhupada, que é o nosso grande acharya, que nos traz o Bhagavatam, que nos coloca nos dá essa ênfase, né, do estudo do Bhagavatam, todos estão sendo empurrados, né, por Krishna, por Shukadeva Goswami, por Parikshit, por Vyasadeva, por Patanjali, todos estão sendo empurrados, então, para seguir cada vez mais em frente, e nós, aceitando essa bênção, aceitando o serviço, queremos também empurrar vocês, ouvintes, empurrar outras pessoas para continuar dando impulso nessa sucessão discipular, né? Então, qualquer pessoa ouvindo o Srimad Bhagavatam é capaz de se inspirar e chamar a outras também, a atrair outras pessoas para ouvir esses diálogos tão importantes, né? Seguindo, no verso 26, é dito o seguinte: ó Brahmana erudito, devido ao fato de eu estar bebendo o néctar da mensagem da infalível personalidade de Deus, que flui do oceano de tuas palavras, meu jejum não me provoca nenhuma espécie de exaustão. Então, aí nós estamos vendo um jovem aqui meditando na frente do rio, né? Não necessariamente que estava fazendo jejum, mas Parikshit Maharaj estava ali na frente do rio Ganges também, praticando jejum, ouvindo, né? Mas ele estava se alimentando. O jejum dele, assim, a exaustão dele, o cansaço dele físico, né? Não eram provocados, não eram aumentados. Ele nem pensava nisso, né? Estava completamente desapegado ali, porque a alma dele que estava sendo alimentada, na verdade, né? Então, por conta da alma que está sendo alimentada, o corpo nem trazia nenhum tipo de interfere, nenhum tipo de dificuldade para ele. E dentro do significado de Prabhupada, nós podemos destacar, primeiro de tudo, Prabhupada usa esse termo Achyuta Kata. Achyuta significa inconcebível, né? Então, Achyuta Kata, a importância de Krishna Kata também. Krishna, Achyuta, inclusive, é um dos nomes para Krishna. O próprio Arjuna chama Krishna de Achyuta na Bhagavad Gita. Então, Achyuta Kata, o Krishna Kata são sinônimos, são as informações, o kata, a conversa, né, os tópicos sobre aquilo que é inconcebível, a pessoa inconcebível e as suas atividades inconcebíveis. Tanto que o Srimad Bhagavatam, eu gosto muito de falar sobre tradução, a palavra Srimad significa maravilhoso, né, esplendoroso. Bhagavatam é relacionado a Bhagavan. Bhagavan é o aspecto pessoal da personalidade de Deus, é o proprietário de todas as opulências, né, de todos os atributos. E Bhagavan, então, é diferente, o conceito de Bhagavan é diferente do conceito de Deus, inclusive. O nosso conceito de Deus, principalmente no Ocidente, é aquela personalidade que é, assim, o manda-chuva, né? Que, assim, dentro da tradição védica, do panteão védico, seria Indra, na verdade. Indra, que é literalmente o manda-chuva, porque ele é o deus dos céus, né? Dos raios, dos trovões, da chuva, né? Então, Indra que seria o deus. E Bhagavan é algo muito maior. Bhagavan é inconcebível. É aquele que possui todas as opulências, que se manifesta de maneiras ilimitadas e inimagináveis. Então, o que nós estamos vendo aqui são as atividades, ou as maravilhas de Bhagavan, as maravilhas da pessoa maravilhosa, as maravilhas da pessoa excelsa, maior de todas as personalidades. Então, acho que essa é assim, uma boa concepção, né, do Srimad Bhagavatam, nós meditarmos nisso. Então, seguindo no verso 27, Suta Goswami diz: assim, Shukadeva Goswami, sendo convidado por Maharaj Parikshit para falar sobre os tópicos do Senhor Shri Krishna com os devotos, ficou satisfeitíssimo. Falamos sobre isso já, né? Parikshit estava contente que finalmente chegou alguém ali capaz de responder as suas perguntas,
e Shukadeva Goswami, ao mesmo tempo, estava feliz que tinha alguém fazendo as perguntas certas, fazendo as perguntas que ele se sentia entusiasmado para responder. E aí nós temos essa satisfação de Shukadeva Goswami em falar o Srimad Bhagavatam. Em destaque, eu deixo algumas informações trazidas por Prabhupada no significado, que são as seguintes. Srila Prabhupada ele cita, então, Sripada Shankaracharya. Eu falei anteriormente, né, foi falado anteriormente, sobre o Sadarshana, né, aqueles 6 sistemas filosóficos, e dentro do sistema Vedanta, né, da visão Vedanta, existe esse renomado sábio, né, essa grande personalidade chamada Sripada Shankaracharya, que passa uma visão do Vedanta, uma versão do Vedanta que leva para uma interpretação de que a personalidade de Deus não é uma personalidade, mas uma força, uma energia indescritível, impessoal, indescritível, não dá nem para descrever, para falar em palavras, para colocar em palavras o que é essa personalidade, conhecido como Brahman, né? Mas nós estamos vendo que no Srimad Bhagavatam nós temos a possibilidade, a oportunidade de ouvir sobre isso que ele coloca como indescritível, só que para ouvir sobre isso, para falar sobre isso, as pessoas têm que ser purificadas, né? Como Shukadeva e Parikshit estão representando esse estado ideal de ouvir e falar sobre o Srimad Bhagavatam. E eu quero deixar muito claro que nós, aqui, pelo menos eu, não sou capaz, eu não tenho qualificação nem para ouvir e nem para falar. Mas, como o Srila Prabhupada é muito misericordioso, então nós estamos tendo essa oportunidade assim, de ouvir e ainda assim, né, tentar tirar as confusões e falar um pouco, meio tímido, meio com algumas dúvidas também, mas o mais importante é que o Srimad Bhagavatam ele está nos levando para uma interpretação um tanto diferente de Shripad Shankaracharya, que teve sua importância, mas um tanto diferente que é a personalidade da divindade, Deus, é alguém pessoal que pratica atividades. E aí isso vai ser revelado mais para o 10º canto, lá no 10º retirão, o 10º retirão do Srimad Bhagavatam, e eu espero, com a misericórdia de Cristo, que nós estejamos vivos até lá, né? Sem pandemia, sem nada presencialmente, né? E aí Prabhupada cita também que no Brahma Vaivarta Purana, que é um outro Purana, uma outra literatura, menciona que tanto Parikshit quanto Shukadeva, eles eram chamados por diferentes nomes. Brahmarata, que era, no caso, Shukadeva, porque ele foi protegido pelo próprio Brahman pessoal, né? O próprio Krishna, a própria personalidade de Deus, protegeu Shukadeva Goswami quando ele estava no ventre ainda, e a história tem alguns detalhes, mas ele estava no ventre ainda de sua mãe, mas talvez, para quem não sabe, ele passou 16 anos no ventre, né? Da mulher que iria concebê-lo. E depois de 16 anos, ela começou a sentir dores fortíssimas já, né? Peso ali da barriga. E Vyasadeva, então, pede para que ele saia. E ele não queria sair. Vyasadeva começa a orar, então, para Vishnu, né? Para Krishna, para que pudesse ajudar, para que a sua mulher não saísse prejudicada daquela situação. E aí Krishna aparece, prega para Shukadeva, para aquele ser que estava ali dentro do ventre. E aí, ao ouvir a pregação direta do Senhor, então ele sai e nada lhe passa. E no caso de Parikshit Maharaj, que é chamado de Vishnu Grata, é porque ele foi protegido dentro do ventre de sua mãe ainda, defendido pela arma Brahmastra, né? A arma Brahmastra era uma arma atômica que foi lançada por Ashatama, ia matá-lo ainda dentro do ventre de sua mãe, uma arma mística, e aí Vishnu aparece dentro do ventre de sua mãe, se põe na frente, né, da arma e extingue, né, o efeito da arma. Então, dentro do ventre da mãe, ainda Parikshit teve a oportunidade de ver o próprio Vishnu, assim, né? Ele ainda era muito criança, ele era um bebê, um feto ainda, né, no ventre, mas ele já conseguiu ver aquela personalidade. E depois, então, ele fica com aquilo, ele fica com aquela impressão, ele já nasce
com um grande ponto de interrogação na cabeça, né? Quem foi aquela personalidade que eu vi dentro do ventre da minha mãe? Tanto que a palavra parikshit significa exatamente investigador. Então, ele era a pessoa perfeita para fazer perguntas. E Shukadeva Goswami era a pessoa perfeita para responder perguntas. Então, é muito interessante nós estarmos aqui ouvindo perguntas e respostas das pessoas perfeitas. No verso 28, ele continua, Suta Goswami agora dizendo, né? Ele passou a responder as perguntas de Maharaj Parikshit, dizendo que a ciência da personalidade de Deus foi primeiramente falada pelo próprio Senhor, a Brahma, logo quando ele nasceu. O Srimad Bhagavatam é uma literatura védica suplementar e está em completa harmonia com os Vedas. Como dito anteriormente, Vyasadeva, então, ele compila a filosofia Vedanta, né, a parte final dos Vedas, e mesmo assim ele ainda tinha se sentido satisfeito, mesmo depois de compilar os Vedas, depois de compilar o Mahabharata, né, que eram histórias para toda a população, ainda assim ele estava insatisfeito. Ele revela essa satisfação principalmente espiritual na área da Muni. E na área da Muni ele fala, olha, porque você ainda não falou das atividades da pessoa suprema, então você tem que fazer isso, e aí sim você vai ficar satisfeito. Aí aqui nós estamos começando a entrar nas respostas, né? O nosso tema são perguntas, nós não vamos falar sobre a resposta para não dar spoiler. Mas, das perguntas que Parikshit Maharaj faz, Shukadeva, então, ele vai começar a responder. E quando ele começa a responder, a primeira coisa que ele fala é a seguinte: a ciência espiritual é falada diretamente por Bhagavan. Não é inventada, é a Paurucheya. Não foi nem Brahma que criou, que formulou, que concatenou esse conhecimento. Foi a própria personalidade Bhagavan que deu para ele. Então, o Srimad Bhagavatam, no contexto védico, é isso. Depois de toda a compilação dos Vedas, que era de mais fundamental no conhecimento, Vyasadeva ainda se via insatisfeito, então ele revela aquilo que era de mais íntimo dentro dos planetas espirituais. Ele está falando de algo muito superior. E na atualidade, para nós, é muito importante pelo seguinte, porque Srila Prabhupada, na Bhagavad Gita, num de seus significados, ele argumenta que a religiosidade sem filosofia, ela se torna algo meramente sentimental. E, ao mesmo tempo, a filosofia sem religiosidade, ela se torna algo árido, seco, né? Especulação filosófica, especulação mental. O Srimad Bhagavatam, ele é a reunião, ele é a harmonia entre filosofia densa e, ao mesmo tempo, assim, recheado de sentimentos, principalmente no 10º canto. E o que acontece é que muitas pessoas mal intencionadas ou mal treinadas querem ir diretamente para o 10º canto, né? Para as atividades, para a dança da raça, para Krishna desfrutando com as suas amiguinhas, com seus amiguinhos, né? Mas nós temos que ter todos esses primeiros passos, né? Primeiro fazer as perguntas certas, né? Filosofar, e aí purificar os nossos ouvidos, os nossos sentidos, para depois começar a desenvolver os sentimentos, né? Então, o Srimad Bhagavatam, ele é a harmonia perfeita entre filosofia e a parte religiosa também, mas a parte doce, né, de toda essa filosofia, dos passatempos de Krishna. Diferentemente de outros livros que trazem muita filosofia, o Srimad Bhagavatam traz histórias de personalidades de todas as classes. Então, com isso, nós podemos perguntar qual a relevância de estudar o Srimad Bhagavatam, né? Fala de coisas tão elevadas, né? Então, como isso se aplica na minha vida? Todo mundo quer saber, quer ter um livro, né? O que esse livro vai falar para mim? Qual é a diferença que vai fazer na minha vida? O Srimad Bhagavatam é exatamente isso. Não fala só das atividades da pessoa suprema, de Krishna, e como algo inconcebível, inacessível, né? É algo que nós conseguimos ter acesso, primeiramente, através da purificação, de ouvir da fonte correta, isso é importante, né? E, ao mesmo tempo, o Bhagavan falou sobre isso, né? Bhakti
é acessível para todas as classes de pessoas. Estou falando das naturezas, do Varnashram, né? Da natureza de cada uma das pessoas. Então, é acessível para todas as pessoas. Vou dar uns exemplos aqui. Nós vamos dar alguns exemplos. Então, por fim, nós estamos falando aqui nos aproximando do fim das perguntas perfeitas e das respostas perfeitas. Perguntas perfeitas ou personalidades que fizeram perguntas perfeitas e as classes de cada uma dessas personalidades. Então, um Brahmana, mesmo sendo a cabeça da sociedade, a pessoa mais evoluída, e só é porque pergunta, porque coloca questionamentos, nós temos aqui como exemplo o próprio Vyasadeva. Vyasadeva, ele teve, como foi dito anteriormente, ele teve as suas questões, ele teve a sua insatisfação, ele foi perguntar para o seu mestre Narada Muni, que estava ali pronto para responder. No caso de um Kshatra, nós temos aqui o próprio Parikshit, Kinkiri de Shukadeva, nós temos outros grandes exemplos também, Yudhishthira Maharaj é um deles, né? Na classe dos Vaishyas, por exemplo, nós temos Nanda Maharaj, que recebe instruções de Krishna. Lá no 10º canto nós vamos ver esse passatempo da colina de Govardhana, né? Nanda Maharaj estava organizando um grande ritual, um grande sacrifício para Indra, em homenagem a Indra, e Krishna, através do seu conhecimento, mesmo ainda com 5 anos de idade, Krishna, através do seu conhecimento, instrui o seu próprio pai, e o pai, né, fica ali, então como eu devo fazer, né? Então, ele se submete às instruções de Krishna, sendo um Vaishya, né, usando toda a sua riqueza e a riqueza dos seus conterrâneos ali para satisfação da colina de Govardhana, do próprio Krishna, que estava a colina de Govardhana representando o próprio Krishna. E, por fim, na classe de Shudra, mesmo Shudras, que é a classe mais baixa, tem a oportunidade de se beneficiar da literatura védica, do Bhagavatam, de Bhakti, né? Nós temos como exemplo o menino Narada, temos outros também, mas o menino Narada, na vida anterior, ele ouve dos Paramahansas, ele ouve dos sábios, né? A mãe dele era cuidadora de um ashram, né? E ela ficava ali cuidando da alimentação, da limpeza dos sábios, e Narada era um menino, e ele ficava ali perto, ouvindo o que aqueles sábios estavam dizendo. Era um chudrinha, né? Um menino simples, né? Mas ele ficava ali ouvindo. E o que aconteceu? Ele levou todas aquelas informações para o seu coração. E na vida seguinte, ele se tornou ninguém mais, ninguém menos que o grande viajante cósmico, né? Narada Muni, o grande sábio, inclusive mestre espiritual de Vyasadeva. É isso. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Não sei se nós temos ainda tempo para perguntas, comentários, mas, de qualquer forma, por fim, gostaríamos de agradecer mais uma vez imensamente pelo convite, por esse serviço que os devotos estão fazendo, se dedicando, e se ainda tiver tempo para essa interação, ficamos à vontade, ou depois podem escrever também para a gente particularmente, tanto para sugestões, comentários, quanto para as perguntas também, fica à vontade. Lakshmi, quer falar alguma coisa? Aguardando. Tudo bem, aguardando as instruções, né? É isso. Essa parte do Bible, então, essas perguntas de Parikshit Maharaj, que já estão chegando ao final, né? Elas servem muito para ilustrar a nossa posição, né? Como fazer as perguntas de maneira adequada e também como responder de maneira adequada, como pensar em responder de maneira adequada, né? E a gente pode ficar até meio de meia. Uhum. Uns 4 minutos. Podem mandar. Manda bala. Só para avisar que os microfones estão abertos, então quem quiser interagir com perguntas, com comentários, fique à vontade também. Caso contrário, depois de todo o agradecimento, nós vamos concluindo por aqui, né? Acho que falamos um pouco do que poderia ser falado. Se alguém quiser acrescentar, complementar com mais alguma informação ou pergunta, fique à vontade. E aí nós sabemos que também tem um delay, né? Um pequeno
atrasinho na comunicação, às vezes, por conta da comunicação, da conexão, né? Mas é isso. Uma alegria imensa participar com vocês. Como dito, né? Nós não somos qualificados nem para ouvir, nem para falar sobre o Srimad Bhagavatam. Nós somos servos, né? Estamos aqui para prestar um serviço para o nosso pai espiritual, para a comunidade de Vaishnavas. Então, é com prazer enorme que nós fazemos isso. E convidar todos, né, para continuar participando do último encontro do Retirão, que será no final de semana, com o Idayananda Maharaj e Dhamma Swami. É isso, então. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 10. Muito obrigada, Hare Krishna. Uma ótima semana para todos. Jai Shila Prabhupada. Jai Shila Radha Shama Prabhupada. Sundar. Hare Krishna. Hare Krishna.